Então vamos iniciar nossa reunião pedindo força, energia, atenção, concentração, pedindo discernimento, pedindo ânimo para enfrentarmos todos os desafios do nosso dia a dia da melhor maneira possível, com compreensão, com paciência, com disposição, fazendo o melhor, prestando o nosso melhor auxílio para nós e para aqueles que necessitam. Pedimos também o equilíbrio aos nossos mentores espirituais, que nos deem conforto, discernimento, coragem para enfrentarmos os desafios que surgem diante de nós a cada dia e que mantenha a nossa consciência sempre presente, tranquila, lúcida, buscando sempre os bons pensamentos e o crescimento pessoal, junto com essa fraternidade universal de nossos, que está no nosso redor, e que são semelhantes a nós. Muito obrigado. Grande consciência, origem nossa, fruto dos bons pensamentos e da evolução do espírito. Que a luz em bondade seja a nossa guia e companhia. Sigo na verdade em auxílio à caridade, à fraternidade e à felicidade perante aqueles que são merecedores. Que assim seja. Uma mensagem deste que vos fala. Caiu aqui para nós. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. Eu não sei se eu já li, já comentei essa parte aqui há um tempo atrás. Eu me lembro que eu falei algumas coisas sobre encarnação, sobre encarnação e reencarnação, mas não me lembro se eu falei sobre a ressurreição e reencarnação. Não lembro. Deixa eu ver aqui. Não, ela é grande. Ela fala que aí esse aqui eu sei que eu não falei, mas caiu para nós, caiu no meio. Bom, vamos falar então aqui da ressurreição e reencarnação, que aí depois eu vou sabendo. A reencarnação fazia parte dos dogmas judaicos sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que tudo acabava com a morte, não acreditavam nela. As ideias dos judeus sobre esse ponto
como sobre muitos outros, não estavam claramente definidas, porque não tinham senão noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Eles acreditavam que um homem que viveu podia reviver sem se inteirarem com precisão da maneira pela qual o fato podia ocorrer. Designavam pela palavra ressurreição o que o Espírito mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu e que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo estão desde há muito dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma, o espírito à vida corporal, mas em um outro corpo novamente formado por ela e que nada tem em comum com o antigo. Depois ele comenta aqui, né, acho que houve um entendimento, né? A ressurreição era o corpo morreu e ele retorna à vida com a mesma alma. Isso, a ressurreição não é possível. Em tese, não é possível. Até com uma força extraordinária, até se poderia chegar nesse milagre, mas em tese não é isso que acontece. A reencarnação é, numa próxima vida, aquele espírito da continuidade num novo corpo em que ele nasce. Isso é admitido. Isso é o que acontece devido ao que eu, na minha humildade, chamo de a grande consciência. Então, naquela sucessiva, na tua trajetória do teu espírito. Depois ele fala aqui da passagem na Bíblia, João Batista. Vamos ver aqui o que é. Aqui ele fala sobre o Espírito também, o Santo Espírito. Vamos ver aqui. Para compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada na sua acepção própria. Consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está escrito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu se reúnam em um só lugar, e que o elemento árduo apareça, e que as águas produzam os animais vivos que nadem na água e os pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Segundo essa crença, a água tornara-se o símbolo da natureza material, como o espírito era a natureza inteligente. Essas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com seu corpo e sua alma. Então a água era representada o corpo. O espírito, a alma. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne. Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. O espírito sopra. O espírito sopra onde quer ouvir sua voz,
mas não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Pode-se entender como o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Nesta última acepção, vós não sabeis de onde ele vem, nem para onde ele vai. Significa que não se conhece o que ele foi, nem o que o Espírito será. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saber-se-ia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da pré-existência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. Então, aquele espírito vai habitar aquele corpo, não sabe-se de onde está vindo, porque ele não surge, ele é anterior ao corpo, né? Enquanto a criança está em gestação, quando a criança está no ventre materno, já plenamente desenvolvida, há como uma espécie de faísca, uma energia, e aí, quando ela está próxima do nascimento, um espírito assume dentro daquele feto e surge e se unifica o espírito no corpo, a fim de, após a gestação, iniciar-se a vida material, né? A vida daquele bebê, a vida material daquela criança, daquele bebê. O espírito antes disso, após a tua morte, não se sabe. O espírito, na minha concepção, ele tem consciência. Ele sabe se guiar pelos caminhos após a morte. Ele vai ter a orientação e vai ter o acolhimento. Mas não se sabe ainda, com certeza, para onde se vai. O que se espera? Na verdade, nós temos já uma compreensão do que vai acontecer. Nós já temos uma compreensão, a gente ainda não se transpôs, não transcendeu para essa outra realidade, mas a gente tem a reflexão, a consciência, a meditação do que vai acontecer. Outras pessoas menos esclarecidas, ou que não têm o conhecimento, ou não querem saber, não vão ter que esperar, aguardar no momento pós-mortem, né, após a morte, para ver o que vai acontecer. Outros já vão estar mais disciplinados, né? Principalmente nós aqui. Então a gente consegue se guiar diante daqueles diante daqueles caminhos, aceitar e ser acolhido pelos espíritos que estarão conforme os nossos valores no nosso aguardo. Mas isso não é imposto. Então, o que acontece aqui? Deixa eu ver onde eu estava. Então é isso aqui. Então um espírito assume o corpo. Aí vamos ver aqui. Deixa eu ver até onde eu vou. Tá. Se o princípio da reencarnação expresso em São João podia, a rigor, ser interpretado num sentido puramente místico, não podia suceder o mesmo nessa passagem de São Mateus, que é inequívoca. É ele mesmo, o Elias, que deve vir. Não há aí nem figura, nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Que significam essas palavras, uma vez que João Batista vivia ainda naquele momento. Jesus as explica dizendo:
Se quereis compreender o que vos digo, é ele mesmo, Elias, que deve vir. Ora, João, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para ganhar a terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Entendeu? Então, utilizavam a questão religiosa, que é a mesma coisa que se aplica hoje, para fazer violência contra os outros. Então, Jesus, já conhecendo o passado, ele e conhecendo, porque é um espírito superior, vai desenvolvendo, sabendo que João, na vida passada, era Elias, disse: naquela época existia muita violência e vocês não compreenderam. É a mesma violência que acontece, a violência das pessoas, a violência cometida também pelas religiões uma contra as outras. E ele diz, né, que aqueles que se diziam os detentores e que criam violência para com os outros, ou com as outras religiões, ou para outras pessoas, ou contra pessoas que têm outros costumes, está errado. Jesus disse: vocês não são filhos de Deus, porque para ser filho de Deus, uma das coisas para se ganhar o céu, né, ou seja, se ganhar o céu aqui na verdade é a transposição para o mundo espiritual, não é o céu lá em cima, é a transposição. Se ganha o que é? Tu é filho de Deus, independente de qualquer coisa ou de acreditar em qualquer coisa. E aí ele põe duas características, caridade e doçura. Ele aponta uma entre as várias características, tu tem que ser caridoso e a doçura para com o teu semelhante. Então ele põe por terra qualquer um. Não adianta tu fazer, não adianta tu ser, não adianta tu achar que é melhor que os outros, não. Tu tem que fazer. Não precisa acreditar em nada, tem que fazer o que? Ter os bons valores. Esses são os verdadeiros filhos de Deus. Não é aquele que se diz que eu sou da religião tal, que a minha é melhor que tu, que não sei o que babá, que eu tô aqui há muito tempo, que eu sou assim, que eu sou assado, que nossa é melhor que vocês. Não interessa. Isso aí não passa de puro racismo, preconceito, discriminação e ignorância. Por isso que ele diz, os ignorantes da época provocaram guerra, violência. Mas não é assim. Não é disso que se trata a origem do homem. Então ele remete, porque ele enxergou o passado de João, e que era encarnado como Elias. Então diz, naquela época que não se repita. Mas até hoje está se repetindo a violência. Até, não sei se está menos violento hoje a nossa sociedade ou está mais. Não sei te dizer. Mas caminhou não muito a passos curtos, né? Depois ele ajunta: ouça quem tem ouvidos para ouvir. Essas palavras, tão frequentemente repetidas por Jesus, dizem claramente que todo o mundo não estava em condições de compreender certas verdades. Então, né, fica difícil. Porque quando fala uma verdade, sai fumaça e fogo pela boca, né, de certas pessoas. Porque elas estão cheias de crime na cabeça, cheio de preconceito, cheio de falso caráter, né, de mau caráter, de concepção, de tudo que é ruim. Então a verdade incomoda muito, né? A verdade. Aí cita aqui uma passagem de Isaías: aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Aqueles que estavam mortos ao redor de mim ressuscitarão. Despertarei do vosso sono e cantarei os louvores de Deus, vós que habitais na poeira, porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz.
e porque arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Esta passagem de Isaías também é bem explícita. Aqueles do vosso povo que se tenham feito morrer viverão de novo. Se o profeta pretendesse falar na vida espiritual, se quisesse dizer que aqueles que se tenham feito morrer não estavam mortos em espírito, ele teria dito: vivem ainda e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, uma vez que implicariam numa interrupção da vida da alma. No sentido de regeneração moral, eles seriam a negação das penas eternas, uma vez que estabelece em princípio que todos aqueles que estão mortos reviverão. Eu vou ler só mais esse pedacinho e vou parar, sabe? Não tô... Mas o homem está morto uma vez que seu corpo, separado do seu espírito, está consumido. Em que se torna ele? O homem, estando morto uma vez, poderia reviver de novo? Nessa guerra em que se encontro todos os dias da minha vida, espero que minha transformação chegue. Então vai continuar. Enquanto a sociedade não tiver um progresso moral, esses conflitos, essa transformação será cada vez mais dificultosa. Será mais difícil. Depois ele fala outras coisas aqui, mas eu nem vou falar, sabe? Eu vou ficar por aqui. Eu acho que tem que ter mais reflexão. Quando o mundo e as pessoas, não é o mundo. O mundo é muito bom. As pessoas que estão dele não são. Quando as pessoas exigirem-se, eu irei melhorar, eu me obrigo a melhorar, eu me obrigo a respeitar, eu me obrigo a fazer o bem, ocorrerá uma transformação de todos. E aí tu irá viver num tempo de paz e num tempo bom, ainda que tenha desafio, mas não essa miséria, não essa tristeza toda que a gente observa. Será tempos bons. Agora, não conseguimos evoluir a passo de tartaruga. Não sei o que vai acontecer. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Cada um que tenha consciência e faça a sua parte. Se quiser viver num mundo melhor, é fácil. Faça o que é certo. E você viverá num mundo de paz, de tranquilidade, de fraternidade, de segurança, de respeito, de transformação. Tem outras coisas importantes aqui, mas não vou ler, porque temos que refletir. Pensar, refletir. O que a gente pode fazer, o que a gente pode cobrar. Então, não adianta falar mais. Não adianta falar mais. Faça o melhor a partir de agora. Não adianta ficar falando e não fazer. Por isso que eu vou parar aqui. Tem outros ensinamentos aqui, ó. Mas eu vou parar por aqui porque tem que refletir. É um processo contínuo aos poucos. Muito obrigado, que assim seja. Olha aqui a água.